Deus Todo-Poderoso, vamos dar início aos nossos estudos a respeito do Evangelho de Jesus, para o que pedimos a assistência e proteção dos vossos bondosos mensageiros e do nosso anjo da guarda, a fim de que nos esclareça a inteligência e nos dê o discernimento necessário a nós, os encarnados, e aos nossos irmãos desencarnados, que aqui vieram com a permissão do Pai, para bem compreendermos o que vamos estudar. Rogamos a Jesus, o nosso mestre e guia, seja conosco e presida a nossa reunião. Em teu nome, Senhor, do seu bendito Filho Jesus, da nossa Mãe Maria, de Ismael e da irmã veneranda, protetora desta casa, damos por aberta a reunião de estudos desta noite. Assim seja. Trabalho. E Jesus lhes respondeu: meu Pai obra até agora, e eu trabalho também. Em João, versículo 5, capítulo 17. Em todos os recantos observamos criaturas queixosas e insatisfeitas. Quase todas pedem socorro. Raras amam o esforço que lhes foi conferido. A maioria revolta-se contra o gênero de seu trabalho. Os que varrem as ruas querem ser comerciantes. Os trabalhadores do campo preferiram a existência na cidade. O problema, contudo, não é de gênero de tarefa, mas de compreensão da oportunidade recebida. De modo geral, as queixas, nesse sentido, são filhas da preguiça inconsciente. É o desejo ingênuo de conservar o que é inútil e ruinoso das quedas no pretérito obscuro. Mas Jesus veio arrancar-nos da morte no erro. Trouxe-nos a bênção do trabalho, que é o movimento incessante da vida. Para que saibamos honrar nosso esforço, referiu-se ao Pai que não cessa de servir em sua obra eterna de amor e sabedoria, e a sua tarefa própria, cheia de imperecível dedicação à humanidade. Quando te sentires cansado, lembra-te de que Jesus está trabalhando. Começamos ontem nosso humilde labor, e o Mestre se esforça por nós desde quando? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, Senhor. Que venha a nós o vosso reino, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos têm ofendido. E não nos deixeis que entremos em tentações. E livrai-nos, Pai, de todo mal, porque seu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Espíritos esclarecidos e benevolentes, bondosos mensageiros de Deus, que tendes por missão assistir aos homens e conduzi-los pelo bom caminho, sustentai-me nas provas desta vida. Dai-me força para suportá-las sem murmurar. Afastai de mim os maus pensamentos e fazei que eu não dê entrada a nenhum espírito que tentasse iludir e conduzir no caminho do mal. Esclarecei minha consciência com relação aos meus defeitos e tirai-me de sobre os olhos o véu do orgulho, capaz de impedir-os perceber e confessá-los a mim mesmo. A ti, sobretudo, bondoso anjo da guarda, que mais particularmente velais por mim, e a todos vós, espíritos protetores, que por mim vos interessais, fazei que me torne digno da vossa proteção. Conheceis as minhas necessidades, que elas sejam atendidas segundo a vontade de Deus. Que a paz que irradia do coração de Jesus e que abrange toda a terra, possa ser assimilada por todos os corações aqui presentes, tanto encarnados quanto os desencarnados, para que de posse dessa paz possamos compreender as leis que regem o mundo espiritual e ter a sabedoria de praticá-las em nossa vida diária. Em nome do nosso Mestre amado Jesus,
da irmã veneranda, protetora dessa casa, e da equipe espiritual que nos assiste, bem como dos nossos anjos guardiões. Solicitamos que a água aqui exposta seja frutificada em nosso benefício. Que assim seja. Damos graças a Deus. Boa noite. Dando continuidade ao nosso estudo a respeito do sono e também a respeito do que a gente viu aqui, dos pesadelos, das perseguições, pânicos e fobia. A gente está analisando algumas questões do Livro dos Espíritos. E a semana passada a gente ficou nessa questão 71. Quando experimentamos uma sensação de angústia, de ansiedade, indefinível, ou de íntima satisfação, sem que conheçamos a causa, devemos atribuí-la unicamente a uma disposição física? É quase sempre efeito das comunicações em que inconscientemente entrais com os espíritos, ou da que com ela estivessem durante o sono. Então veja que interessante a pergunta de Kardec. Muitas vezes a gente fica atribuindo tudo que a gente sente à situação do nosso corpo. Tudo a gente diz que é do corpo. É porque a gente comeu, está de estômago cheio, é porque não comeu, está de estômago vazio, é porque é genético, é porque o meu corpo é desse jeito, é porque eu sou assim, e assim a gente vai arrumando desculpa justificativa. Então é essa pergunta de Kardec que ele faz aqui. Quando você sente angústia, ansiedade, e quando ele fala ansiedade aqui, a gente tem que entender todos os transtornos fóbicos, todos os transtornos da ansiedade, né? A gente já viu aqui com vocês que a gente tem os transtornos de personalidade, os transtornos neuróticos e os transtornos psicóticos. E que, quando a gente fala em transtorno neurótico, está englobado os quadros depressivos, os quadros de distúrbio de ansiedade e os quadros de transtorno do estresse. Estresse esse, angústia ou ansiedade, que todos eles geram isso aqui, ó, angústia. Que é uma coisa muito comum. Quem de nós não passou angústia nessa vida? Quem de nós? Então você ficar atribuindo tudo a problemas do corpo é um erro muito grande que a gente faz. E olha que Kardec pergunta, entende que é uma situação que é como se a gente não conhecesse a causa. E esse questionamento aqui ele é fundamental para a gente que trabalha na medicina, principalmente no campo da neuropsiquiatria. Porque quando você tem um transtorno neurótico que você não conhece a causa, é o que a gente chama do ponto de vista médico de causa difusa. Compreenda que a origem básica do problema está aqui no mundo espiritual. A gente diz causa difusa quando você procura uma causa onde começou aquele transtorno, e por mais que o paciente tente investigar, ele não consegue dizer começou com isso. Começou quando eu levei uma surra do meu pai, começou quando minha mulher me traiu, começou quando eu perdi meu genitor, minha genitora. Então, quando tem uma causa determinada, você sabe que a causa é uma não aceitação do que a vida deu para a pessoa. É um caso que a gente chama de rebeldia diante da vida. É a pessoa que está passando por suas provas e expiações e não está aceitando essas provas e expiações. Provas e expiações essa que ela foi quem programou quando estava no mundo espiritual. Mas quando chega aqui, que ele sente o envolvimento da carne, onde vai fazer nascer os instintos das encarnações anteriores,
Isso fala mais alto. E Jesus já tinha nos alertado para isso. Quando ele falou que nós deveríamos vigiar e orar para não entrar em tentação. Porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Quando a gente está aqui, a gente se entrega para os problemas da carne, e a carne sendo fraca, lança a mão da rebeldia. Mas o espírito está pronto, porque foi o espírito que escolheu passar pela prova, pela expiação. Então, toda vez que você tiver uma sensação em que você não encontre a causa dela, ela vem de uma influência do mundo espiritual. Ela se enquadra nisso aqui, sem conhecer a causa que gerou a angústia, a ansiedade, sem conhecer a causa que gerou o estresse que você está vivendo na vida de hoje. E isso é muito importante, sabe? Porque quando é uma coisa que vem do inconsciente, como ele fala aqui, aí você pergunta, mas vem do meu inconsciente, como é que eu vou dar conta da coisa? Eu não estou sabendo o que está acontecendo. É um engano seu. Jesus já tinha falado para a gente que os nossos maus pensamentos, os assassinatos, os adultérios, as coisas equivocadas que a gente fazia na vida, vinham de nosso coração. Vinham da nossa afetividade. Interessante que Jesus falou isso há 2000 anos atrás. Mas a neurolinguística, junto com a neurociência, só no século passado é que veio a admitir que os nossos pensamentos, nossas ideias que a gente tem, nascem dos nossos sentimentos, da nossa afetividade. Até então a gente achava que era o pensamento, a ideia que dava origem ao sentimento. Mas ficou bem documentado no século passado que é a afetividade nossa que vai com que brote as nossas ideias. E a maioria das nossas ideias que a gente tem, elas nascem do ponto de vista de neurociência, elas nascem de pensamentos intuitivos. São pensamentos em que eu não gasto energia, são pensamentos automáticos que nascem de mim. São pensamentos que não passam pela minha consciência, são pensamentos que eu tenho inconsciente. Kardec já havia nos alertado isso no Livro dos Espíritos, no final do capítulo que ele fala a respeito do anjo da guarda, dos espíritos protetores, que ele faz um resumo. Ele diz que nós somos acompanhados e recebemos influência de espíritos superiores, como o nosso anjo da guarda, como nossos espíritos familiares. E recebemos também influência negativa dos espíritos que são simpáticos e dos inferiores que querem nos prejudicar. E esses espíritos inferiores, esses espíritos superiores atuam em nós sempre através de pensamentos inconscientes, sempre através de pensamentos intuitivos. O seu anjo da guarda, quando quer entrar em contato com você, ele não vem de modo ostensivo como as pessoas querem e imaginam que seja. Não. A função do nosso anjo da guarda é atuar em cada um de nós através de pensamentos intuitivos que vai penetrar através do nosso pré-frontal, que é onde está a casa das noções superiores, como André Luiz descreveu no livro No Mundo Maior, no capítulo 3. Todo pensamento positivo, intuitivo, que é inconsciente, nasce em você através do seu pré-frontal. Em contrapartida, tudo aquilo que vem atrás do pré-frontal, o seu córtex, que a gente chama córtex motor, que é o córtex que recebe influência, e recebe influência do corpo na vida presente, esses pensamentos intuitivos que penetram aí são todos através dos nossos amigos simpáticos, que querem sentir através do nosso corpo aquilo que é captado pelos órgãos dos sentidos. Isso tudo é inconsciente. Do mesmo modo que os nossos pensamentos intuitivos, através dos nossos adversários do passado,
eles penetram em nós através de uma área cerebral chamada de gânglios basais e do tronco cerebral. Então, nós temos 3 regiões cerebrais que diz respeito ao passado, ao presente e ao futuro, que vem sempre pensamentos intuitivos que são inconscientes. Você, quando tem uma boa ideia a respeito de algo que você está querendo fazer, e você diz, opa, que ideia boa que surgiu na minha cabeça, essa ideia boa, que veio naturalmente através de você, ela penetra pelo seu pré-frontal. Quando você está tendo as sensações que o corpo te dá, com os prazeres que a vida te dá, que chega através dos órgãos dos sentidos, seja ele qual for, não pensa que seu anjo da guarda está com você nessa hora. O que está convivendo com você nessa hora são os espíritos simpáticos. São tão bons e tão ruins quanto você é. E isso penetra também de modo inconsciente. Vou dar um exemplo para você do livro de André Luiz. No Libação e Reação, esse exemplo eu gosto de dar sempre, porque ele é muito palpável, sabe? Ele é muito bem descrito por André Luiz. Quando, nesse livro, o pai da Marita está no domingo de manhã, lendo o seu jornal de pijama bem bom, e chega seu obsessor, e é simpático dele, e ele chega a dizer, eu quero beber, eu estou com sede. E André Luiz escreve, ele até coça a garganta do encarnado. E o encarnado sente a vontade de beber, e ele vai e começa a beber. O espírito do obsessor e do encarnado se justapõe a tal ponto que André Luiz não sabe a diferença entre um e outro. Isso é uma interferência do espírito simpático que gosta de curtir os prazeres da carne, mas ele não tem como, porque ele não tem corpo. Então ele usa do teu corpo para sentir a necessidade e a satisfação desse desejo. E isso tudo veio de forma inconsciente, em que eu procuro saber, mas qual é a causa? E não encontro. Então, compreenda que é assim que a coisa se processa, e se processa sempre desse jeito. O que é que Jesus pede para a gente? Que a gente vigie os nossos pensamentos. Analisa os pensamentos que estão chegando na tua cabeça, porque nem todo pensamento é teu. Sim. É claro que essa situação para a gente saber de onde vem, pelo pré-frontal, a gente só conseguiria se tivéssemos o dia inteiro com mapeamento da cabeça, a gente saberia de onde está vindo. Se é o anjo da guarda, se não é. Mas assim, posso pensar assim, por exemplo, aqueles pensamentos intuitivos que me vêm, que me desperta desejo, eu tenho que analisar que tipo de desejo, para saber que tipo de pessoa está me intuindo. E outra questão, o anjo da guarda, ele vai ter mais pensamentos intuitivos com relação a deveres do que a direitos também, ou não. Porque o anjo da guarda vai te dar mais pensamentos assim, seu dever é esse, seu dever é esse. Então a gente pode ir por esse caminho, saber quando é do anjo da guarda, lembrou de um dever, então com certeza é meu anjo da guarda que está me intuindo. Tem duas coisas aí que a gente tem que analisar. A primeira que você falou é de que vai ser difícil a gente analisar todos os pensamentos que nos chegam. Não é. A Anete tem um trabalho que ela fala que chama de meta-hipnose. Isso é um trabalho científico. Nesse trabalho científico, a pessoa mostra que você pode, toda vez que tiver algo negativo, você montar um circuito cerebral para que quando esse algo negativo penetre na tua cabeça, você seja alertado, saindo do inconsciente para o consciente. Isso é trabalho de neurociência, sabe? É muito bonito. Mas esse trabalho, a gente encontra a mesma coisa quando você pratica o autoconhecimento. Na questão 919, que Santo Agostinho explica para a gente como se deve praticar o autoconhecimento, você monta automaticamente um circuito no seu subconsciente que você é alertado toda vez que há um negativo que chega. Quando você começa a praticar o autoconhecimento toda noite, vendo o que você fez naquele dia, e você começa a analisar que existem coisas negativas que você está fazendo, e que você precisa se policiar para que no dia seguinte isso não aconteça. Você fazendo isso uma noite, 2 noites, 3,
semana, um mês, um ano, você monta um circuito cerebral em que você automaticamente, quando está vivendo as coisas no seu dia a dia, sem ter que fazer um autoconhecimento, você já adquiriu uma vigilância tão boa que tudo que é negativo que chega, o teu subconsciente te alerta, cuidado. E você tem apenas que analisar aquilo que está chegando. É muito interessante, porque isso funciona para tudo e para todos. Para todos. O nosso subconsciente, às vezes a pessoa acha que só tem coisa negativa. Não. Do subconsciente tem coisas que você já adquiriu do lado positivo e também do lado negativo. O nosso maior problema é que a gente já fez mais coisas negativas do que positivas. Mas quando você faz de positivo, isso também fica gravado. Então você pode gravar em você mesmo um circuito inconsciente que vai te alertar se é positivo ou negativo. Aí você vai dizer, puxa, mas como é que eu vou fazer isso inconsciente? Pois é, analisa aquilo que eu estava começando a falar para a gente chegar nesse ponto. Do ponto de vista cognitivo, da razão, aquilo que eu estou analisando, existem múltiplas possibilidades de ser positivo e múltiplas possibilidades de ser negativo. Existe o mal maior, existe o mal menor, existe o bem maior e assim por diante. Então são múltiplas as situações que eu estou analisando quando eu estou formando opinião em alguma coisa. Mas do ponto de vista afetivo, eu só tenho dois caminhos. É o lado do bem e do mal. Jesus alertou isso há 2000 anos atrás. Ninguém há de servir a dois senhores. Ele não falou que era 3 ou 4, é 2 só. Só 2. Essa é a diferença entre a inteligência afetiva e inteligência cognitiva. A cognitiva, até eu chegar à perfeição, são vários caminhos que eu estou trabalhando para chegar até lá. Mas do ponto de vista da inteligência afetiva, eu só tenho 2 caminhos, se é o bem ou se é o mal. Quando você pratica o autoconhecimento e você reconhece as coisas negativas suas e reconhece também as coisas positivas, você vai reforçar cada vez mais o que é positivo e vai cada vez mais procurar educar o que é negativo. Então você monta um circuito no seu cérebro subconsciente em que ele vai te alertar se é positivo ou se é negativo. E isso fica bem registrado porque você tem, quando Deus te deu a inteligência, aqueles 3 pilares da consciência. A consciência do amanhã, e eu saber que eu tenho um mundo espiritual e um Deus. A consciência ética, que é justamente a diferença do bem e do mal, onde está a minha capacidade de discernimento. E a consciência moral. Quando você monta um circuito desse, analisando o que é o bem e o mal, entende? Você está ampliando sua capacidade de discernimento. Você vai estar liberando sua consciência ética. Coisa que a maioria de todos nós não fazemos. E a gente boicota e tenta anestesiar a consciência ética através de sofisma, com racionalização, querendo arrumar uma justificativa para que a gente continue no caminho vicioso. A gente sempre faz isso. Racionalização é usar um artefato de defesa do ego, em que eu tento dizer para mim mesmo que aquela necessidade que eu tenho é uma necessidade legal. Quando você olha para você e diz, todo mundo bebe, por que eu não posso beber no final de semana? Não bebe. Isso é uma racionalização. É você arrumar uma desculpa, uma justificativa esfarrapada de algo que você sabe que é negativo. A dona de casa, quando chega para a sua secretária e diz, vou descontar teu dia que você faltou, mesmo a secretária dando uma justificativa, que ela estava doente, que ela estava com filho em casa, entende? E ela usa disso, porque ela faltou, ela está agindo com falta de compaixão. Ela está racionalizando algo que ela diz, ela tem um direito, do ponto de vista humano. Faltou, desconto. Mas será que do ponto de vista afetivo ela tem esse direito? É aí que estão as coisas que a gente tem que entender, sabe? Muitas vezes todos nós ficamos anestesiando nossa consciência ética para viver do que é negativo. Uma pessoa que está sofrendo de diabetes, que sabe que precisa fazer dieta, mas é final de semana, eu tenho direito.
e ela foge daquilo no final de semana. Isso você está boicotando a sua consciência ética. Uma pessoa que está com peso acima do normal e sabe que precisa corrigir para poder ter mais saúde e continua fazendo as coisas erradas e ainda diz para ela, mas eu não como quase nada. É o que eles discutem no consultório. Eu não como quase nada, meu filho. O resultado está aí na tua cara. Tem espelho. Tem daqueles espelhos bem grandes. Então, dá uma rodada em frente do espelho desse e se observa, de preferência pelada, para ver como é que está ficando. Porque a gente tem que quebrar essa crença que o ego criou para boicotar a pessoa da verdade. Enquanto você não fizer isso, você está continuando fazendo errado. A pessoa que pratica o autoconhecimento nunca vai encontrar uma defesa dessa do ego. Porque ele está analisando a situação que ele fez como se fosse outra pessoa, como Santo Agostinho fala. Analisa como se fosse outra pessoa que estivesse fazendo errado. Porque para julgar os outros, a gente é nota 10, a gente enxerga a argueira no olho do próximo, mas a gente não enxerga a trave que está no nosso. Então é muito cômodo a pessoa dizer, mas eu não tenho condição de pensar todo o pensamento que me chega. Do ponto de vista cognitivo, racional, realmente é muito difícil, mas do ponto de vista afetivo, não. São só dois caminhos, o bem e o mal. Então libera a tua consciência ética. E você faz isso quando você pratica o autoconhecimento. Para que essa consciência ética liberada seja o teu aguilhão, que venha te dar uma catucada toda vez que chega algo negativo na tua cabeça. Ela mesma vai dizer, é automático. Entende? Isso merece uma avaliação. Veja se é certo mesmo isso que você está fazendo. Analisa o teu pensamento. Por isso Jesus falou, vigiai. É muito importante a gente entender isso. Então, não é que você tenha que analisar cada pensamento. Você vai analisar a diferença entre o bem e o mal. Você vai deixar a sua consciência ética livre para que ela te alerte. E te alertando, você use a consciência moral para fazer o que é certo. Porque a consciência moral é aquela que vai fazer eu ponderar na atitude que eu vou tomar em relação a mim e os outros, sabendo que eu sou responsável por ela e vou ter que assumir as consequências. Então, a consciência ética vai te fornecer substrato para que você analise a coisa correta, como você deve fazer, e colher os bons frutos daquilo que você está fazendo. Entende? É assim que a coisa se processa. Então, isso diz respeito à primeira ideia que você falou. Em relação à segunda, falei da forma que a gente pode pensar, por exemplo, tudo aquilo que desperte o nosso desejo, e o anjo da guarda, geralmente ele vai te mandar mais ao teu dever. Isso. Ao teu dever. O nosso anjo da guarda, e é bom a gente entender essa questão que tem Santo Agostinho responde, quando Kardec pergunta se o nosso anjo da guarda pode se afastar da gente. É uma resposta desse tamanho, mas é maravilhosa, sabe? E ele fala, pode. Porém, ele sempre volta quando o seu pupilo pede ajuda. Então, compreenda, nosso anjo da guarda, ele sempre dá o primeiro passo da ideia intuitiva do caminho do bem, daquilo que eu estou vivendo. Sempre. Quando eu não escuto o que ele está falando, ele se afasta, para que eu colha os frutos daquilo que eu estou fazendo de equivocado. Quando eu resolvo fazer certo, ele sempre volta para me ajudar. E ele vai ajudar sempre pelo pré-frontal. Sempre nessa palavra que você falou. Com a prática do dever. Sempre. Ele é sempre bom. Ele sempre vai nos alertar para isso. Que eu estou aqui para cumprir deveres. O nosso problema é só um. E eu trago um refrão da filosofia. Que ele diz o seguinte: nem tudo que eu quero eu posso, nem tudo que eu posso eu devo. E geralmente o que eu devo é o que eu não quero. A gente vive aqui atrás de fazer o nosso querer, o nosso desejo. É a nossa primeira entrada em nossa casa mental, como André Luiz escreve lá, que é onde está o nosso hábito e nossos impulsos automáticos. Então, tudo que a gente convive aqui na Terra,
a primeira resposta que a gente tem é através do desejo que a gente quer fabricar, a gente quer realizar. O Freud descreveu isso nas fases evolutivas da criança, quando ele separou o id, o ego e o superego. É a mesma coisa da casa mental de André Luiz. O id diz respeito às experiências do ontem, que segundo Freud a gente traz através da nossa carga genética. Segundo o Jung, a gente traz através do inconsciente coletivo que a gente está vivendo. É a primeira resposta. Depois, quando a criança começa a despertar o eu dela, ela forma o ego. E o ego vem sempre com o desejo de querer satisfazer o id. Mas ele não pode, porque aquilo que o id quer, que diz respeito ao ontem, moralmente já não é correto no hoje. Então o ego vai de uma forma dissimulada satisfazer pelo menos em parte o seu desejo. Entende? Mas acima de tudo isso, quando eu vou conviver numa família, no meio social que eu estou, no meio religioso, eu desperto em mim o superego, meu pré-frontal, que é onde está a casa dos nossos ideais, a casa das noções superiores. Então o ego ele fica ali no meio, no jogo, o id querendo o desejo, o superego querendo o dever, e ele com a vontade tentando satisfazer a um e a outro. Mas o nosso anjo da guarda, ele está sempre na casa das noções superiores, sempre. Se você é uma pessoa que cumpre deveres, você está se educando e está educando seu ego, tá? E isso tudo penetra em você, como ele fala aqui, comunicações de forma inconsciente, do ponto de vista quando você está em vigília. Entende? Quando você está dormindo, vem através, durante o sono, as experiências que a gente teve. Então, muitas vezes, as ansiedades que eu tenho, as angústias que eu sinto, quando eu acordo, foi pelo meu relacionamento durante o sono. Do mesmo modo, quando eu acordo bem, alegre, feliz, satisfeito, bem-humorado, bom, pronto para enfrentar as adversidades da vida, foi meu pré-frontal, que também deixou registrado isso durante o sono, pelas comunicações que eu tive. É sempre assim que acontece. Então, de posse disso tudo, compreenda, ninguém tem que ter grandes capacidades cognitivas racionais para saber o que é certo e o que é errado. Dentro da gente, a nossa consciência afetiva sabe muito bem a diferença do bem e do mal. Você não precisa ser um letrado numa faculdade para você ser um bom pai ou uma boa mãe. Você pode nem ter passado por conhecimento nenhum do ponto de vista racional, cognitivo, do ponto de vista humano. Mas dentro de você, você tem sua consciência ética que pode direcionar você para o caminho do bem ou o caminho do mal. Do mesmo modo que você pode educar seus filhos no caminho do bem e no caminho do mal. Quando você vê os filhos dando muito trabalho, eu recebo isso direto, sabe? Você vai ver a história em que aquela criança foi gerada, a história que essa criança desenvolveu até 2 anos de idade, como foi o desenvolvimento dela dos 2 aos 4 anos, que do ponto de vista de neurociência isso é fundamental, porque até os 4 anos de idade, o pai e a mãe, ou quem ficou com a criança, ajudou a formatar o cérebro dela para que ela aprenda a aprender. A criança vai sentir que ela não é dona da razão, ela precisa aprender algo a mais com aquilo que ela sente, que ela deseja, com aquilo que ela pensa. Se você não fizer isso com seu filho até 4 anos de idade, ele vai crescer achando que as crenças dele é a verdade, que ele não precisa aprender nada. Isso tanto do ponto de vista afetivo, como do ponto de vista cognitivo. Então você vê o que? As crianças hoje nas escolas dão um trabalho tremendo. Então ver essa criança que com 13 anos, uma adulta, ninguém está aqui para julgar essa criança que fez isso. Mas a gente deveria analisar o contexto em que ela foi educada e criada para chegar ao ponto do que fez isso. Por isso que é muito sábia a orientação do livro dos Espíritos, quando ele fala que Deus não julga o fato, mas Deus julga a intenção, o motivo, qual o objetivo em que começou a acontecer para que aquele fato fosse gerado. Mas infelizmente aqui na Terra, a gente, em virtude da nossa pequenez e da nossa ignorância, a gente vive julgando o fato. E a própria sociedade faz isso, porque isso vende, isso dá dinheiro.
Então você joga um monte de fato negativo no jornal. Como a gente tem mais mal do que bem, é para você fica ligado no que é mal. Agora joga um monte de fato positivo, teu interesse você acaba. Porque aquilo não faz parte do teu contexto afetivo. Então a natureza humana, sabendo disso, ela usa do que é ruim, do que é mal, do que é negativo, porque isso dá ibope, isso dá visão, isso dá dinheiro. E você se sente atraído para isso. E às vezes, quanto mais negativo é o programa, mais as pessoas se envolvem, e haja barra pesada por aí. Entende? É assim que a gente vive. Então quando você faz isso, e você sente atração por isso, você está envolvido com o que é negativo. E com o que é negativo, lá vem depois as angústias, as ansiedades e as coisas negativas em você. Então, a gente encontra pessoas que, de uma causa difusa, começaram a padecer de transtorno depressivo, começaram a padecer de transtorno de estresse. E as pessoas chegam para a gente, não sei como é que começou. Eu vou te dizer um transtorno de estresse, que é muito conhecido de todo mundo, e que você às vezes procura a causa e você não encontra. A grande maioria dos pacientes procura e não encontra. É uma doença chamada fibromialgia. Você chega para ele, onde é que começou? Ela procura, não sei, doutor. Não, foi surgindo. Começou assim, do nada. Entende? E você sabe que quando começa do nada, tem sempre uma influência negativa na espiritualidade. É por isso que eu estou lendo, estudando essas coisas aqui com você. Que do ponto de vista de vigília, a coisa chega inconsciente. Do ponto de vista do sono, são os relacionamentos que a gente teve com esses irmãos quando estava no mundo espiritual. E esses relacionamentos vão gerar esses transtornos que a gente está vendo aqui, como a gente viu aqui no passado, na fase passada. Pesadelos também são técnicas hipnóticas que os espíritos usam para nos perturbar, como perseguições, pânicos, fobias, transtornos de ansiedade, etc. Então é isso que a gente tem que entender. Uma pergunta e uma resposta dessa, você ganha a sua encarnação. Porque eu torno a perguntar para vocês, quem de nós não passou por angústia? Quem de nós não teve em algum momento na nossa vida algum transtorno de ansiedade? Qual de nós não ficou com uma tristeza persistente que durou mais de 2 semanas e que gerou dificuldade no meu relacionamento social? Essa é a definição de depressão. Se você ficar por mais de 2 semanas com uma tristeza persistente que te gerou alguma limitação na sua vida, você está passando por um transtorno depressivo leve. E a gente sabe que esse transtorno depressivo leve, a grande maioria vai curar ou com psicoterapia. E a gente fala psicoterapia, não pensa você que ia fazer uma psicoterapia, sentou com uma psicóloga, lá você vomitou suas coisas. Não. Isso que a gente está fazendo aqui agora é uma psicoterapia. Quando você senta na sua casa para fazer um evangelho lá, é uma psicoterapia. Toda vez que você faz alguma coisa para analisar seus problemas, seus conflitos, toda vez que você vai atrás de algo positivo para vir trazer luz para a sua vida, isso é uma psicoterapia. Por isso que a gente fala, quando eu amo mais a verdade do que a mim, eu estou fazendo uma psicoterapia. Quando eu amo mais a mim do que a verdade, eu estou fazendo tudo que é coisa errada, eu estou fugindo do caminho do bem. Então eu faço um monte de coisa errada, amando mais a mim do que a verdade, porque eu não cumpro deveres, mas eu vou atrás dos meus desejos. Eu quero beber, eu bebo, eu quero fazer sexo depravado, eu faço, eu quero trair minha mulher, eu traio, está entendendo? Por quê? Porque todo mundo faz, entra na normose, achando que isso é normal, e isso é doença. Aí quando começa a passar pelo lado negativo dos desejos equivocados dele, vem que nem santo. O que é que eu fiz para merecer isso? Porque eu olho e procuro e não encontro nada. E no fundo ele já está num grau de obsessão, às vezes muito mais avançado. Porque não pensa que você que é obsessão é só o que acontece com médicos, como está descrito no capítulo 29, 23 do livro do médico. Toda vez que eu estou padecendo por algo, e esse algo está aqui, ó, angústia, ansiedade, tristeza, que me incomoda, que eu começo a ter limitação de minha vida, e aquilo começa a causar desconforto em mim, e eu vou em busca de um tratamento,
eu estou usando minha vontade para ir algo contra que a minha mente está fazendo que é negativo, isso é uma obsessão simples. Toda vez que eu uso da minha vontade para fazer algo errado, sentindo prazer com esse algo errado, isso é uma fascinação. Toda vez que você usa algo de errado para alimentar seu desejo de fazer coisa errada, você está fascinado. Toda vez que eu abro mão da minha vontade e eu deixo que é negativo tomar conta de mim, eu estou subjugado. Quando a gente chega, o paciente chega no consultório, até muitas vezes levado por outros, doutor, eu não tenho mais jeito. Eu já fiz de tudo, a vida é assim mesmo, deixa eu sofrer, porque eu nasci para beber mesmo, então eu bebo, nasci para fumar, então eu morrer no meu DPOC, eu nasci para fazer coisa errada mesmo. Quando ele está falando isso, ele abdicou da vontade dele, ele está subjugado. Então é assim que a gente encontra a obsessão na sociedade que a gente vive. Quando o Divaldo fala, até no microfone, diz que não conhece nenhum adulto que não tenha passado por uma obsessão simples, ele falou uma grande verdade. Aí eu pergunto para vocês, onde é que está a obsessão simples que vocês passaram? Não vão saber dizer. Isso por quê? Porque não sabe a definição e como ela se aplica na sua vida. Se você chega a uma pessoa que está viciada em alguma coisa, você diz que ele está fascinado, não fala de nada. Isso é uma coisa da casa espírita, não estou fascinado de nada. Daí a importância que a gente tem de entender isso aqui. Porque é aqui que a coisa começa. Para que eu tenha os distúrbios neuróticos aqui em cima. E quando esses distúrbios, como eu estava falando, quando eu não conheço causa, é que tem uma influência espiritual. Mas tem uma influência espiritual por quê? Porque a grande maioria das vezes você aqueceu a ideia negativa. Porque no teu cérebro tem campo para você ter ideia positiva que é no teu pré-frontal. Dever, anjo da guarda, casa das noções superiores, segundo André Luiz. Tem o teu córtex motor, que é o córtex que capta tudo que te chega, que diz respeito ao corpo que você está vivendo hoje, que é onde estão os espíritos simpáticos, que gostam de ser tão ruins e tão bons quanto você é. Entende? Que é aí que está a nossa fascinação. E tem os espíritos inferiores que querem nos causar algum mal, porque a gente muitas vezes prejudica eles no passado, porque muitas vezes eles querem se vingar, muitas vezes tem inveja do que a gente está fazendo, muitas vezes não quer que a gente vá no caminho do bem. E é assim que a coisa se processa. Quando você vai ler o livro Ação e Reação de André Luiz, em que o obsessor fala que existe a escola dos vingadores, que ensina qualquer espírito desencarnado a influenciar o encarnado, porque ele sabe captar o desejo central do encarnado. E você entende que essa palavra desejo faz parte do hábito e dos instintos, porque qualquer hábito e instinto ele vai ter o que a gente chama de gatilho, tendência e recompensa. E no caso nosso, o gatilho é o desejo, e eles sabem captar, para que eu tenha a tendência, que é o comportamento, que eu vou realizar o desejo, para que eu tenha a recompensa, que é o gosto daquilo. Então eles sabem nos influenciar para que você fique fascinado. Qual de nós que não tem desejos equivocados do passado? Olha a beleza que a gente é hoje, fazendo as coisas erradas do jeito que a gente faz. Imagina na encarnação anterior que a gente não fez. Imagina, calcula isso. Então a gente se julga um santo, mas é santo do pau oco. É que nem Jesus falou para a gente: são iguais às túmulos, caiado por fora, mas cheio de podridão por dentro. Será que é assim que a gente se encara, como Jesus falou? Ou a gente acha que Jesus mentiu para a gente? Então sejamos honestos, aprenda a se conhecer, para que, se conhecendo, você possa se educar e vencer suas dificuldades. As influências vêm, e é natural que venham, porque eu dou campo para que elas cheguem até mim. E isso acontece porque em mim existe mais negativo do que positivo.
E como ninguém gosta de enxergar seu lado negativo, porque isso vai fazer o quê? Vai machucar seu ego. Chega para uma pessoa e diz que tu és orgulhoso. Chamou ele para briga. Chamou para briga. Eu, orgulhoso, eu sou humilde. E vai arrumar um monte de desculpa esfarrapada que está longe da humildade. Chama a pessoa e diz: você é um egoísta. Você é uma pessoa perversa. Não estou falando isso. A pessoa só vai ficar ofendida e se afastar de você. Entendeu? Não tem que falar do outro para o outro. Deixa que o outro descubra quem é ele mesmo. E cedo ou tarde ele vai descobrir. Porque é como eu falo para vocês, se ele leva uma vida, no início da vida adulta dele, padecendo de obsessão simples, se ele leva uma vida no adulto mais avançado, sendo fascinado com seus vícios, meu filho, quando chega a velhice, é uma beleza. Eu acho que a coisa mais sublime que Deus deixou para a gente na encarnação aqui na Terra chama-se de velhice. Porque se no começo da vida eu estou ganhando energia, potência até os 40, e eu me acho, não tem nada, não tem saúde, posso usar, posso abusar, eu sou eu. Porque egoísta é desse jeito, eu sou eu. Depois dos 40 ele começa a perder energia e potência. Depois dos 65, ele entra em carência, e carência cada vez mais profunda. Porque quanto mais velho fica, menos saúde tem e mais as doenças crescem. E é nessa hora que muitas vezes ele olha para trás na vida dele e diz: perdi minha encarnação. Porque eu poderia ter feito muita coisa certa e não fiz. Quando ele fala isso na velhice, é porque isso estava registrado na consciência ética dele e ele tentou encobrir. Quando o corpo entra em decrepitude, essa consciência ética começa a aflorar e dizer: é assim que tu devia ter feito e você não fez. E teu anjo da guarda vai estar lá na consciência ética dizendo: isso está registrado em você. Porque vê como é que São Luís, Santo Agostinho fala, quando o anjo da guarda abandona a gente, quando a gente desencarna. Ele fala que no dia do juízo, quando a gente desencarna, o anjo da guarda vai estar lá mostrando: quando você passou por essa experiência, eu te mostrei o caminho, você escolheu outro. Vê o que é que acontece nas experiências de quase morte. Lê qualquer livro desse, mas qualquer um, porque a experiência é sempre do mesmo modo. Ele indo atrás de uma luz e encontrando dentro da consciência dele o lado dizendo que era certo, o lado dizendo que era errado, e a escolha que ele fez é equivocada. Toda ela do mesmo jeito. Então a gente passa na nossa encarnação por isso, porque a gente não cuida do nosso sono e muito mais dos pensamentos intuitivos que a gente tem. Não foi à toa que Jesus falou vigiar e orar, para não entrar em tentação. Porque vai ser vigiando e orando que eu vou educando o meu inconsciente. Então a gente pode e deve fazer isso. Jesus deu o caminho para a gente. A gente não faz porque não quer. Se você agir desse jeito durante o dia, educando o seu inconsciente, como é que vai ser teu sono? Vai ser junto com o teu anjo da guarda, vai ser junto com os espíritos protetores, porque você foi um trabalhador do caminho do bem. À noite continua que durante o dia eu construí. Se você trabalhou bem durante o dia, você vai ter um sono gostoso e reparador, porque a espiritualidade superior vai estar do teu lado, te levando para assistir palestra, para trabalhar no caminho do bem, ajudar os irmãos necessitados, e você vai repor suas energias como queria, ainda por cima abastecer seu corpo espiritual de energia boa, e vai acordar alegre e feliz aqui na Terra. Então faça isso, que é a primeira resposta que ele dá: efeito das comunicações inconscientes, que ele traz com os espíritos. Faz isso durante o dia, para que durante a noite seu sono seja reparador. É como eu estou falando para vocês, e torna a repetir: 40% da humanidade, desses 8 bilhões e 200 milhões de pessoas, 40% tem distúrbio de sono. E tem distúrbio de sono grave, que vão atrás de tratamento, porque não souberam viver durante o dia.
Então, o que é que acontece com a grande maioria deles? Eles começam a ter distúrbios de sono e ficam indo nos postinhos em qualquer canto, tomando clonazepam, é tudo de graça, tomando diazepam, tudo droga hipnótica, que hoje em dia a gente tenta banir da medicina em virtude dos efeitos desagradáveis que causa, mas aqui no Brasil não. Satisfaz a ignorância de cada um, toma, é de graça, vai tomando. Como hoje eu tenho uma paciente, fazia 20 anos que tomava, e chegou lá desesperada, com seus transtornos já em grau de subjugação. E você tem que fazer o quê? Fazer um remanejamento de remédio, pedir e orientar ela para que ela volte a ter vontade de fazer o que é certo. Porque se ela não trabalhar a vontade dela, ela vai continuar sendo subjugada. E continuar sendo subjugada não vai adiantar. Então, você vê a grande maioria das pessoas, a gente já estudou isso aqui, que a espiritualidade inferior, hoje em dia, ela leva a obsessão, como o Emmanuel fala, do ponto de vista da obsessão mais ou menos. Uma hora ela aperta, incomoda, ela folga para que a pessoa fique nesse banho-maria. Nem é, nem deixa de ser. Então vai levando desse jeito, para quando chegar na velhice, eles apertam e subjugam a pessoa. Porque ela subjugada, quando ele desencarnar, ele vai continuar subjugado na espiritualidade inferior. E é aí que está o nosso grande problema. Então é muito triste você receber os pacientes sabendo que estão desse jeito e sabendo o que vai acontecer com eles quando desencarnar. E as pessoas que são espíritas, que têm noção disso, que são da família, ficam extremamente angustiadas também pela situação que eles estão vivendo. Entende? Porque são pessoas amadas, são pessoas que a gente quer o bem e a gente deseja o bem. Entende? Então, muito cuidado com essas coisas quando estão acontecendo, porque você precisa se tornar uma pessoa consciente. Eu gosto de trazer uma frase do Jung, de ciência, em que ele diz o seguinte: até o homem se tornar consciente, o inconsciente vai comandar a sua vida e ele vai chamar isso de destino. Então, quando você vê as pessoas, não é meu destino ser desse jeito. Não é destino. É que ele é uma pessoa inconsciente e vive do inconsciente sem querer trabalhar o que é o consciente dele. E ele vai sofrer as consequências disso. Cedo ou tarde, a dor vai chegar e ele vai ser chamado para a responsabilidade. Para que com a dor ele volte e tente fazer o que é certo. Porque a escolha que ele fez foi equivocada. Eu não estou dizendo que a gente deva ser santo, não é isso. Eu estou dizendo que a gente procure santificar as nossas atitudes, que é o que Jesus pede, vigiar e orar. Então santifica você mesmo. Quando vigiar que vê alguma coisa equivocada, não tenha dúvida, ora para Deus. Porque aí você vai estar fortalecido, você vai estar sempre valorizando o Espírito em cima da matéria. A gente não está aqui para cumprir desejos nossos, a gente está aqui para cumprir deveres. Quando você fala do Pai Nosso, seja feita a tua vontade, tanto na terra, com nós encarnados, como no céu, com os desencarnados, eu estou apelando para a vontade de Deus e não para o meu desejo. E qual é a vontade de Deus? É eu praticar deveres. E quais são os deveres maiores? Jesus deixou para a gente, são os mandamentos. Então entenda como deve se processar a coisa, porque as pessoas passam a vida inteira repetindo a oração do Pai Nosso, sem se aprofundar no que está falando. E aí dentro daqueles, se eu fizer mais uns 3, 4 Pai Nosso, eu vou estar bem na vida. Não tem nada a ver, mano. Você está rezando, você não está orando. Rezar é o homem dizer o que pensa, e a gente diz tudo que é besteira, do ponto de vista humano que a gente vive. Orar é tua alma falar o que tu sente, é você se sentir um filho de Deus e recorrer para Ele, pedindo, em virtude da sua insuficiência, que Ele venha suprir essa deficiência nossa. Então cuidado, porque a gente precisa educar o nosso inconsciente, e você só faz isso trabalhando no autoconhecimento, e tem que trabalhar todo dia para que isso se torne um hábito. E se tornando um hábito nessa vida, vai ser um instinto na vida do futuro que eu vou ter. Aquilo que eu conquisto serve
daqui por diante. Então comece a praticar isso no teu dia a dia, fazer esse autoconhecimento e se corrigir, para que isso se transforme em um hábito, e para se transformar um hábito, que é preciso repetir muitas e muitas vezes, você traga na próxima encarnação já esse hábito de saber se corrigir. Até então, o inconsciente vai governar a sua vida, e você vai chamar isso de distância, para ter uma grande desilusão quando chegar no mundo espiritual. Muita paz a todos. Em semana que vem a gente continua os nossos estudos. Façamos nossa prece, pensando não só em nós, não só nos nossos, mas pensando em todos, porque é isso que Deus espera de nós. Deus, nosso Pai, que tens poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, põe no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela dia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criaste. Piedade, Senhor, para aquele que nos não conhece. Esperança para aquele que sofre. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão, e um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ao poder, ao bondade, ao beleza, ao perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pública, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa imagem. O tempo não para. Se agora encontras o teu ombro, não ouvides que tua ação de hoje será a luz ou a treva do teu amor. Deus, nosso Pai, que ao retornarmos aos nossos lares, possamos analisar nossos pensamentos, sentimentos, desejos, e saibamos praticar o autoconhecimento em busca do nosso aperfeiçoamento moral e espiritual. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar os nossos devedores. Não nos deixes cairmos em tentação, e livra-nos de todo o mal, do corpo e do espírito.